Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje vamos comentar um dos assuntos mais discutidos na Bolsa de Valores recentemente, que tem dividido opiniões entre os investidores, entre os analistas. Tem gente que fala que tá caro, que tá barato. Bradesco, o famoso Bradescão da massa. Será que é uma baita oportunidade ou é uma armadilha? Não vale a pena? Será que é uma das últimas ações baratas na Bolsa de Valores, depois da alta que a gente teve recentemente, ou não? É um fracasso, realmente não vale a pena? Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje e eu separei algumas informações muito importantes, informações chave para que a gente possa colocar essa questão em perspectiva. E é claro, né? Também vou deixar minha opinião no final do vídeo, pode ficar tranquilo, não vou ficar em cima do muro, mas você também não vai ficar não. Aliás, falando em ficar em cima do muro, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação ao Bradesco. Se vocês estão comprando, se vocês passam, não querem nem pintar de ouro, nem de graça, então vou pedir que vocês deixem aqui o comentário explicando se você acha que Bradesco é uma oportunidade ou é cilada, qual que é a ação de banco que você compra agora, qual que é a melhor nesse momento na sua opinião. E aí, enquanto você vai comentando, a gente precisa lembrar que isso aqui não é recomendação de venda, nem recomendação de compra de nenhum ativo. Eu não faço recomendações aqui neste canal de ações nem de fundos imobiliários, qualquer outro tipo de investimento. Beleza? O objetivo do vídeo aqui qual que é? Desse vídeo, de todos os vídeos do canal, é dividir conhecimento, criar um debate legal para que todo mundo possa sair mais bem informado, com mais conhecimento para tomar sua decisão, fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas, enfim, primeiro de tudo a gente precisa lembrar que não dá para falar se Bradesco é oportunidade ou não, se está barato, se não está, sem que a gente conheça de fato o que é o Bradesco, qual que é o lugar do Bradesco como empresa na economia brasileira, é muito importante. E aí, falando isso aqui, eu tenho certeza que muita gente já pensa, como assim, Badu, conhecer o Bradesco? Todo mundo conhece o Bradesco, todo brasileiro que se preze conhece, já passou raiva na fila do Bradesco. E isso pode até ser verdade, até a gente vai comentar também sobre isso em algum momento aqui do vídeo, mas não é tão simples assim quanto parece. Uma coisa é você conhecer uma empresa como cliente, conhecer algumas pessoas que tiveram experiências como cliente, outra coisa é você olhar com um olhar de investidor para a empresa. Então a impressão que dá é de que, de fato, o Bradesco está sendo menosprezado pela maioria dos analistas, na Bolsa de Valores, pelos investidores como um todo. Então a galera está confundindo às vezes a percepção do negócio como cliente e como investidor, se bem que isso tem relação também, principalmente no médio e longo prazo, mas o que a gente escuta muitas vezes é que o Bradesco é um banco extremamente atrasado. O Bradesco está muito atrasado, parou no tempo, não evolui mais. A narrativa ela faz muito sentido. Por exemplo, se você pegar e resolver usar o aplicativo do Bradesco, que eu já utilizei aqui algumas vezes ajudando a minha mãe a fazer alguma operação no aplicativo ali, você vai ver que é muito ruim, é muito pior que o de outros bancões, inclusive, como o do Santander. E nem se compara com os apps das fintechs, como o Banco Inter, Nubank. Além disso, o Bradesco ele parece que também não está se movimentando muito para fazer novos investimentos, alocar capital em novas empresas, gerar valor dessa forma, como o próprio Itaú fez com a XP, agora com a própria corretora no exterior, a Avenue. Então, o Bradesco até tentou ali com a Next, Digio, mas é algo tão insignificante que nem vale a pena a gente mencionar aqui, falar os números que isso representa dentro da operação do banco. Para tentar buscar novas oportunidades disponíveis no mercado, o Bradesco ele precisa fazer muito mais. Talvez isso não seja o foco deles no momento. Só que, embora o Bradesco ele pareça que realmente tenha parado no tempo, a gente precisa lembrar que na posição que ele parou, não é nem um pouco fácil de conquistar. Essas fintechs não vão conseguir tomar a posição que o Bradesco parou com facilidade. Ou você acha que um dia um PicPay da vida, PagSeguro, vão ter a mesma relevância, a lucratividade de um Bradesco? Eu acho que é muito provável que não. O Bradesco ele precisa acordar, sim, mas também não é como se ele fosse uma empresa muito ruim. Então não dá para ficar exagerando também. Estamos falando de um banco muito grande, é o segundo maior do país. Atualmente, o número de funcionários do Bradesco é de mais de 80 mil pessoas. Ou seja, se você considerar que esse salário ele faz parte da renda familiar
dessas pessoas são mais ou menos 250 mil pessoas diretamente impactadas pelo banco. Se você pegar o número de pessoas impactadas indiretamente, aí é gente pra caramba. Só de cliente, o Bradesco tem nada mais, nada menos que 38 milhões, quase 40 milhões de clientes, empresas que usam o Bradesco também para se capitalizar, investir nos seus negócios. O Bradesco é gigante, não dá para você negar. A operação de seguros do Bradesco também é absurda, só para você ter uma ideia. Então, para resumir esse pensamento, eu me arrisco a dizer que nós temos ao menos 100 milhões de pessoas ligadas indiretamente ao Bradesco. É gente pra caramba, e eu fiz questão de comentar isso aqui para que a gente possa entender o tamanho e a força do Bradesco na nossa economia. Não dá para desconsiderar isso. Se trata de um banco, inclusive, e é uma empresa que é muito importante. Se o Bradesco quebra, o efeito em cascata, você pode ter certeza que é tenebroso, apesar de que a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Mas agora que a gente já entendeu mais ou menos o que o banco representa, a gente pode sim falar do ponto de vista financeiro, né? Nesse momento, com as cotações do Banco do Brasil, BBDC4 ali por volta dos R$ 16,30, é oportunidade, é armadilha, e aqui que começa realmente a polêmica. Então, a gente precisa recapitular os acontecimentos, o que fez as ações do Bradesco despencarem, terem esse desempenho tão ruim recentemente. As ações saíram de queridinha para mico, mais ou menos. Então, lá no começo de novembro do ano passado, o Bradesco ele divulgou seus resultados do terceiro TRI, resultados ruins. Você pega o terceiro trimestre de 2022, o resultado ele veio bem abaixo do esperado. Um lucro ali que caiu 22%, as ações também despencaram mais de 20%, saíram de R$19,99 ali, quase R$20 para menos de R$16. Então foi realmente um verdadeiro desastre na época. Para quem não se lembra, o grande problema do resultado do banco foi o aumento da inadimplência, que foi uma clara consequência dos efeitos da alta explosiva da taxa Selic e de outros fatores. A Selic subiu de 2% para 13,75% rápido, isso bagunça um pouco a estrutura de crédito do nosso país. Então, dependendo de como os bancos estavam posicionados, uns acabaram sendo mais impactados que outros. Alguns tiveram até um impacto positivo, como é o caso de Itaú, Banco do Brasil. Santander e Bradesco acabaram se prejudicando. Mas se o cenário não tivesse sido tão ruim, pode ser que o que tivesse acontecido seria o contrário. O resultado do Santander e do Bradesco superando Itaú e Banco do Brasil. Além disso, como se não bastasse essa inadimplência, né, dos clientes no terceiro trimestre, que era e ainda é preocupante até hoje, o quarto trimestre teve a surpresa que foi o rombo das Americanas. E aí você pode até estar meio confuso, como assim o quarto tri? O rombo das Americanas, por mais que ele tenha sido divulgado em janeiro desse ano, ele teve impacto no resultado do Bradesco no quarto tri de 2022. Mas não tem nada a ver com uma viagem no tempo, você pode ficar tranquilo, isso tem a ver com PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Se você não está familiarizado com esse termo, é uma sigla que você precisa entender se você pretende seguir investindo em ações de bancos. No caso do Bradesco, um desses grandes devedores duvidosos é justamente Americanas. Tá? Então, quando isso acontece, o que o banco faz? O banco precisa, entre aspas, separar um dinheirinho para que, caso o calote ele se confirme lá na frente, ele esteja com essa reserva preparada e não seja pego de surpresa. Eu vou tirar dinheiro da onde? Não. Já está separado, eu já estava meio que esperando isso daí. Esse dinheiro, é claro, impacta o lucro, impacta o resultado. Imagina que você ganha R$10.000 por mês, aí você separa em um mês R$2.000 para uma situação que você vê realmente possibilidade de você precisar abrir mão daquele dinheiro e nunca mais ver. Seu cunhado pediu e você sabe que cunhado não vai te pagar, vai inventar alguma coisa ali. E aí o seu salário ele foi só R$8.000. Depois, se esse risco não se materializar, pode ser que você tenha R$12.000 à sua disposição em algum mês mais para frente, seu salário seja mais gordinho quando ele te pagar. Então, Americanas é tipo esse cunhado do Bradescão, ele calculou tudo que ele tinha emprestado para Americanas, um montante total de quase 5 bilhões de reais, provisionou 100% desse valor e o que aconteceu? Por isso que o lucro
do banco despencou naquele trimestre, foi apenas de 1,59 bilhão, o pior trimestre desde 2016, mais de 16 anos antes. E para ser justo, na minha análise aqui, é importante a gente lembrar que o Itaú ele também foi outro bancão que provisionou 100% do que ele tinha emprestado para Americanas, com a grande diferença que tinha emprestado bem menos, né? Emprestado menos do que o Bradesco, 2,8 bilhões. Uma apenas que, mesmo assim, é bastante dinheiro. Por isso, o importante a analisar é como que essa situação afeta o banco, como que esse momento atual do Bradesco pode impactar o valor das ações no longo prazo e o que você espera também dos próximos trimestres. No final das contas ali, é isso que vai decidir se as ações vão voltar a subir ou não, ou se a tendência de queda continua. A gente não pode esquecer que o grande motor da valorização das ações é o resultado, é o lucro. Então, o primeiro trimestre de 2023, ele foi melhor do que o esperado já pelo mercado para o Bradesco. Se pega o consenso que era esperado de 3,6 bilhões, o Bradesco ele conseguiu entregar um lucro de 4,3 bilhões. Esse lucro é até bom para o patamar, para a situação do banco, né? É um lucro muito bom? Não. Né? A prova disso é que Itaú, Banco do Brasil, fizeram praticamente o dobro cada um nesse período. Como eu falei, diferentes situações, só que as ações do Banco do Brasil andaram pra caramba, do Bradesco continua ali parecendo para muita gente que está barato, enquanto muita gente acha que não vale a pena, é cilada, é armadilha, está do preço justo mesmo. Então, levando em consideração esse cenário meio complicado para a carteira de crédito do banco, é até um número aceitável esse lucro e eu acredito que o segundo trimestre e até o final do ano, o banco ele também pode apresentar um resultado legal, principalmente se ele tiver crescimento no lucro, as ações podem andar. A gente pode ver aí uma mudança na avaliação do mercado por parte do mercado nas ações do Bradesco, elas podem subir, já que para voltar para aproximadamente o preço de R$20, você tem ali um espaço de ainda de 23% de alta. E aqui eu já estou chegando mais para o final do vídeo para responder a nossa pergunta, se Bradesco é uma oportunidade ou não, se está barata ou não, e o que eu acho. Presta atenção, na minha opinião, é uma oportunidade sim. Eu imagino, na minha opinião, analisando assim, tudo que eu tenho para analisar, eu acredito que as ações estão descontadas, o banco está sendo meio que subprecificado, vejo como uma oportunidade, não creio que seja a maior barganha do mundo e também não vou ficar me vendendo ações de outros bancos, outras ações da minha carteira para comprar Bradesco, encher a mão de Bradesco só por isso. Você precisa ter em mente que na Bolsa de Valores, oportunidades e riscos sempre andam lado a lado. Se tem oportunidade, também tem risco. Você precisa ter ciência disso e, mais importante ainda, conhecer os riscos que você está correndo. Na minha opinião, o investidor ele precisa se perguntar o seguinte: eu consigo ver os outros bancos subindo muito, as outras ações subindo muito, enquanto as ações do Bradesco andam de lado ou até caem um pouco mais, até que lá na frente, em algum momento, consiga se recuperar? Sim ou não? Você quer ser sócio da empresa por conta do potencial que você vê e do desconto que você vê nas ações? Ou você está de olho só na recuperação para ganhar, ter essa valorização acima da média e depois de vender? Porque tem muita gente que acha que está realmente entrando, comprando com pensamento de sócio, mas não, está de olho só no desconto, só quer ali ter o prazer de comprar uma ação barata que vai subir depois. Depois que você fizer essa análise, aí você pode seguir comprando ações do banco se você achar que vale a pena ou não. Depois que o Bradesco se recuperar, tá descontado, depois que voltar para o preço mais ou menos justo, você vai seguir comprando ações do Bradesco? É um banco que você quer manter na carteira depois? Seguir fazendo aportes regulares? Dependendo da resposta, isso pode fazer sentido ou não você formar uma posição agora. Mas isso diz mais sobre você do que sobre o banco em si. Para mim está barata, mas eu não comprei e também não pretendo comprar. Você não compra ações baratas para sempre. Se uma ação está barata, significa que ela não está sendo negociada pelo preço justo, porque o mercado enxerga talvez um risco maior. À medida que esse risco ele não se materializa e aí gatilhos positivos vão sendo disparados, o mercado ele reconhece, opa, essa ação aqui realmente estava barata. Se você investiu, você vai colher esse resultado, mas as ações tendem a se recuperar, tendem a subir. Se continua barato
pro resto da vida, é porque na verdade não estava barato, era uma empresa ruim mesmo. Então não vai continuar barato para sempre. Você compra se depois que ela deixar de ser negociada com esse desconto. O dia que esse desconto acabar e o mercado reconhecer que você estava certo, você vai seguir comprando? Sim ou não? Eu não vou seguir comprando, eu não pretendo ser sócio de Bradesco, então eu não tenho. Já falei, minhas ações de bancos, Banco do Brasil e Itaú através de Itaúsa. Então é isso que eu penso, não só nessas ações de bancos, como em qualquer outra ação barata que você veja na Bolsa de Valores. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Vejo você na próxima, tamo junto, valeu!